da Unicamp, né, adaptada, que diz o seguinte: em um recipiente aberto à atmosfera com capacidade volumétrica igual a 2,24 litros, nas condições normais de temperatura e pressão, colocou-se uma massa de 0,36 gramas de grafite. Fechou-se o recipiente e, com o auxílio de uma lente, focalizando a luz solar sobre a grafite, iniciou-se sua reação com o oxigênio presente, produzindo apenas gás carbônico. Assuma que todo o oxigênio presente tenha sido consumido na reação. São feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a equação química da reação é carbono sólido mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Segundo, são formados 0,02 mol de gás carbônico. Terceiro, a pressão dentro do recipiente, quando o sistema for resfriado até a temperatura inicial, será de 0,5 atm. Está correto que se afirma em item A, nenhuma, item B, 1 e 2 apenas, item C, 1 e 3 apenas, item D, 2 e 3 apenas, ou item E, 1, 2 e 3. E aí, povo, vamos lá, cada um dos itens, né? Item por item. Primeiro, ele fala que a equação química da reação é carbono mais O2 formando CO2. Está verdadeiro, né? Reação de combustão, então, carbono sólido, no caso carbono grafite, mais oxigênio gasoso, estão reagindo, produzindo, na combustão completa, CO2 gasoso. Então, não tem nem o que falar aqui, item 1 está verdadeiro, né? Reação de combustão é isso aí mesmo, ok? Segundo item, ele fala que são formados 0,02 mol de gás carbônico. Daí a gente tem que ver, né? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver quem que é o agente limitante aí. Qual que é o número de mol de carbono, primeiro? Então, ver quem é o número de mol de carbono. O número de mol de carbono é massa dividido pela massa molar, né? De carbono. Então, massa de carbono que a gente tem é 0,36 gramas, né? São 0,36 gramas de grafite, dividido pela massa molar do carbono, que é 12 gramas por mol. Fazendo essa conta dá 0,03, né? Então, a gente tem 0,03 mol de carbono grafite, ok? Daí vamos calcular o número de mols de oxigênio agora. Como que a gente calcula o número de mols de oxigênio? Ele fala primeiro que o recipiente tem capacidade igual a 2,24 litros, né? Então a gente sabe que, vamos lá, calculando. Primeiro vamos calcular qual que é o número de mols de ar que a gente tem. A gente sabe que o volume molar na CNTP é 22,4 litros, né? Então, 1 mol de ar que a gente tem, de ar atmosférico aí, equivale a 22,4 litros na CNTP, né? Então, qual que é o número de mols que equivale a 2,24 litros, né? Ele fala que o volume do recipiente é 2,24 litros. Então, a gente tem o número de mols de ar aí. Fazendo essa regrinha de 3, vai dar 0,1, né? Está dividindo por 10, daqui para cá. Então, o número de mols de ar que a gente tem é de 0,1 mol. Ok? Beleza. Só que a gente precisa do número de mols de oxigênio, né? Como que a gente calcula? Ele está dizendo aí a composição do ar atmosférico, né? Então, a composição do ar atmosférico, a gente considera 80% nitrogênio e 20% oxigênio para facilitar as nossas contas, tá? Então, número de mols de oxigênio que a gente tem é 20%, né? Do número de mols de ar. Então, 20% do número de mols de ar atmosférico. Isso aqui vai dar 0,02, né? Então, 0,02 mol de O2, ok? E do nitrogênio é 80%. Então, 80% do número de mols de ar, 80% de 0,1 dá 0,08, né? Beleza, então, ele fala que foi 0,02 mol de gás carbônico produzido. Vamos ver, né? Então, montando a tabelinha estequiométrica aqui, carbono mais O2 produzindo CO2,
rapidinho, né? Então, início, variação, fim. No início a gente tinha o quê? 0,03 mol de carbono e 0,02 mol de oxigênio, né? E de CO2, nada. Variação, limitante ao oxigênio, né? Já que a proporção é de 1 para 1. Então, menos 0,02, menos 0,02. E produz aqui 0,02. Proporção também é de 1 para 1, né? Então, no fim, vai ficar o quê? De carbono, 0,01. De oxigênio, 0. E de CO2, 0,02, né? Ele está falando aí que produziu, de fato, 0,02 mol de CO2, né? Então, o segundo item aí, ele está correto, ok? Está verdadeiro. Beleza? E o terceiro item? Hein, turma? A pressão dentro do recipiente, quando o sistema for resfriado até a temperatura inicial, é de 0,5 atm. Verdadeiro ou falso? Hein? Rapidinho aí. Olha, foi consumido o 0,02 mol de oxigênio e foi produzido 0,02 mol de CO2. O número de mols mudou de gás? Não mudou, né? Então, a pressão final, como o número de mols não mudou, volume não mudou e a temperatura não mudou, que ele está falando que é a temperatura inicial, então vai ser o mesmo, vai ser a mesma pressão inicial. E na CNTP, qual que é a pressão que a gente tem? 1 atm, né? Então, vou colocar aqui, né? Número de mols de gás inicial que a gente tem é o número de mols de ar atmosférico, né? Que é 0,1 mol. Ok? E o número de mols de gás no final é o quê? É o número de mols de N2, né? 0,08, mais o número de mols de CO2, já que o oxigênio foi consumido, né? Então, o número de mols de N2 mais o número de mols de CO2, ok? Isso dá, de N2 é 0,8, de CO2 é 0,08, né? 0,08, 0,02, que vai dar 0,1, né? Então, o número de mols de gás no final vai dar 0,1 mol. Ora, número de mols de gás não muda, volume do recipiente é o mesmo, temperatura é o mesmo, né? Então, PV igual a nRT, então a pressão tem que ser a mesma, né? Então, como? O número de mols, o volume e a temperatura não mudam, a pressão também não pode mudar, né? Como a gente está considerando aí na CNTP, então a pressão é de 1 atm, ok? Beleza? Falso, né? Está falando que é 0,5. Falso, aí. Quais que estão corretas? 1 e 2 apenas. Gabarito, aí para o exercício 8 é o item B, ok?